Oi, e aí, gente! galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Somos Dois. Bravão da Terrinha. E hoje, como é dia do trabalhador, a gente resolveu fazer um vídeo contando como é que foi a nossa experiência nos primeiros empregos aqui em Portugal. Ficou curioso? Então faz uma coisa, hein? Continua aqui com a gente que a gente já te conta tudo rapidinho. Solta a vinheta! Mas antes da gente contar a nossa experiência aqui, você já vai fazer uma coisa. Você já vai clicar nesse botão aqui de curtir, no joinha e se inscreve e também aperta o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo que a gente posta aqui no canal. E Raquel, como é que foi a sua experiência de primeiro emprego aqui? Então, como é que foi? Antes de mais nada, a gente quer explicar que assim, aqui em Portugal é um pouquinho diferente daí do Brasil, não existe carteira de trabalho, aqui a gente não tem carteira de trabalho para ser assinada, aqui a gente assina contratos e existem muitos tipos de contrato, mas assim, os mais comuns é contrato a termo certo e contrato a termo incerto. Um demora um pouquinho mais, outro é menor, enfim, tem uma série de variações que vem específico nesses contratos. Mas existem também lugares que a gente começa a trabalhar e não assina contrato nenhum. Que é errado. Exatamente, é errado por lei. Mas eles dizem que fica num período de experiência, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. A gente aqui não consegue trabalhar com as nossas profissões, como a gente já disse aí em outros vídeos. É muito difícil, tem que reconhecer o currículo, tem que reconhecer a faculdade, enfim, é uma burocracia danada. E a gente chega e tem que trabalhar, a gente tem as contas pra pagar, aquelas coisas todas, e a gente procura emprego em tudo quanto é lugar. Então eu e o Rodrigo, a gente colocou currículo em tudo quanto é lugar. Sim. E eu fui chamada pra trabalhar logo assim, de início, logo no primeiro mês que a gente estava aqui, pra trabalhar numa pastelaria, que vinha a ser uma padaria, uma confeitaria aí do Brasil. Aqui tem inúmeras pastelarias. E eu fui ser garçonete nessa pastelaria. Muito legal! Nunca tinha sido garçonete na minha vida, uma experiência diferente. E foi muito legal. Confesso que eu passei alguns perrengues, mas isso vai ficar para um outro vídeo, porque eu tenho muita história legal para contar sobre isso. Mas enfim, eu fiquei trabalhando lá por 4 dias. Eu não fiquei mais, o emprego não era ruim, apesar de ser 8 horas, a gente ficar em pé, atender mesa, aquela coisa toda. Mas eu tive problemas com o horário e a gente saía muito tarde, como a gente estava morando de início, a gente não tinha transporte, ficava longe da minha casa. O Rodrigo chegava do trabalho, tinha que ir lá depois me buscar, eu saía às vezes lá, cheguei a sair de lá meia-noite. Por exemplo, eu ia buscar ela, a gente chegava aqui 1 hora da manhã porque e a gente depois vinha tinha que dormir. Gente, a gente vinha de bicicleta, porque como era um pouquinho distante e pra eu voltar sozinha de bicicleta eu tinha um pouco de medo. A gente chega do Brasil aqui, é muito tranquilo, mas a gente ainda vem com aquela coisa na cabeça e a gente tem medo. E o Rodrigo ia me buscar, então você imagina, eu saía de lá meia-noite, a gente tinha que pedalar. Quantos mais ou menos quilômetros? Eu nem sei mais. Era quase 10 quilômetros. De bike. E aí ainda a gente, assim, eu chegava com ela, era quase 1 hora da manhã, para depois dormir e acordar às 6. Porque o horário do Rodrigo era um horário de trabalho normal. O meu na pastelaria não era. Ou eu pegava de manhã, que era tipo 6 horas da manhã, tinha que sair às 5 de casa para ficar até as 2, ou eu pegava as 2 e ficava até as 10h30, que era quase meia-noite, porque até todo mundo sair, até a gente tinha que limpar tudo, enfim, aquilo demorava muito tempo. E aí eu não aguentei por conta disso, porque tava ficando muito sacrificante pro Rodrigo também, tava afetando ele no trabalho dele. Ele não tinha pra descontar e tal, e o transporte foi que contou muito. E aí ao longo desses 4, eu não lembro se foi 4 ou 5 dias, não sei se acho que eu cheguei a ficar 1 semana. Eu tentei ainda com o meu chefe, assim, da gente ver um horário, assim, que ele pudesse me arrumar um horário em que eu ficasse. Tanto que quando eu pedi pra sair, ele falou, não, vai pra casa, pensa, e eu ainda dei essa ideia, mas o meu problema é o horário, eu gosto do trabalho e tudo. E ele disse, eu vou conversar com o meu sócio, mas amanhã você vem no horário normal. E eu fui no dia seguinte, as minhas colegas achavam que eu já tinha ido embora, mas no dia seguinte eu fui, não deu em nada, ele não conseguiu, até porque ele foi muito simpático, conversou comigo, disse que não poderia fazer isso porque tinha as outras meninas, trabalhavam muitas meninas em horários diferentes, e ficava complicado dele me facilitar um pouco a minha vida, quanto as outras saíam eram no mesmo esquema que eu, exatamente. E aí eu marquei de ir lá levar o meu uniforme, eu já tinha uniforme, eu já era contratada. E eu marquei o dia, fui lá, levei o uniforme e aí efetivamente eu fui demitida, pedi demissão, saí do negócio. Mas eu fiquei lá essa 1 semana e não foi assinado contrato nenhum, porque eu fiquei no período de experiência.
No final, ele me acertou as contas comigo. Aqui, geralmente eles fazem muito o dia, né? Pagam muito o valor daquele dia. E ele fez as contas comigo, fomos ao escritório, ele fez, me pagou tudo certinho e ainda foi muito bacana porque disse, olha, se você mudar de ideia ou se por acaso você arrumar um transporte, né? você volta aqui na mesma hora porque a sua vaga tá aqui. E aquilo foi muito legal pra mim, porque a gente tava muito de pouco aqui, não tinha muito conhecido, contato, e eu tinha ali uma porta aberta pra hora que eu quisesse voltar. Ainda foi bom também porque tempo depois você conseguiu outra. Só que nesse meio termo em que eu fiquei em casa e não fiquei parada, fiquei procurando, surgiu uma outra oportunidade numa fábrica que a estrutura era melhor, batia com o mesmo horário do Rodrigo, a gente já podia, era no mesmo lugar que o Rodrigo trabalhava, no mesmo centro de comércio lá, que eles chamam de zona industrial. Então eu já podia ir com o Rodrigo, já podia voltar com o Rodrigo no mesmo horário e a gente tinha os horários iguais, ou seja, a gente estava em casa nos mesmos horários, porque sendo assim lá na pastelaria onde eu trabalhava não batia, eu não combinava o horário com o Rodrigo, né? O Rodrigo saía, eu ficava em casa, depois eu saía, aí o Rodrigo chegava do trabalho, ficava, depois ele tinha que ir lá me buscar e depois a gente ficava, quer dizer, era muito oscilante, né? Fora que eu tinha dias que trabalhava no turno da tarde, num outro dia eu tinha que ir no turno da manhã, então assim, eram dias intercalados, não tinha um horário específico para eu trabalhar, então era muito complicado para mim. Mas foi muito legal, foi uma experiência muito incrível, da qual eu nunca imaginei que fosse passar todas as minhas quantidades de estudo lá no Brasil, eu nunca imaginei, mas vale muito a pena, tudo é aprendizado. Mas é legal dizer que eu trabalhei esses 5 dias sem contrato de serviço, foi um acordo feito porque eu fiquei num período de experiência. Lógico que depois ele assinaria um contrato, mas naquela altura não deu tempo de eu assinar por conta disso. Depois lá na outra fábrica, quando eu entrei efetivamente numa fábrica maior, aí sim eu assinei um contrato, termo incerto, depois fui para termo certo, demorou um tempo também, a gente fica naquele período de experiência também, acontece tudo isso, mas lá é uma estrutura maior, então logo que eu entrei eu já assinei contrato, foi de cara, por ser uma estrutura muito maior do que uma pastelaria. E como é que foi o seu, Rodrigo? Já falei muito. Bom, a minha primeira experiência de emprego aqui em Portugal foi logo 3 semanas depois que eu cheguei aqui em Portugal. E foi numa serralheria, algo que eu nunca tinha trabalhado antes. Quem não sabe, quem não caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, eu sou web designer. Não tem nada a ver com a minha profissão. E nessa fábrica eu aprendi tudo. E como é que consegui esse emprego? Como a Raquel falou, a gente foi colocando currículo em tudo quanto é lugar. A gente foi colocando em loja, outras fábricas, em todos os lugares perto da onde a gente estava. E tinha uma loja de ferramentas, que aqui eles chamam de drogaria. Colocamos o meu currículo lá para saber se ela tinha uma vaga à disposição e tudo mais. Por acaso, a dona da drogaria, que eu botei o currículo, tinha um marido que tinha uma fábrica de serralheria. Então ela falou assim, olha, eu não tenho nenhuma vaga aqui, mas vou ficar com o seu contato caso surja alguma oportunidade. E nessa fábrica surgiu uma oportunidade. Por acaso alguém se demitiu lá nessa fábrica e eu acabei indo para ocupar o lugar desse rapaz. E assim, foi uma experiência totalmente nova porque eu não sabia fazer nada de serralheria. Aprendi a soldar, aprendi a furar, aprendi a fazer tudo que um serralheiro sabe fazer. E eu fiquei 1 ano lá nessa fábrica. Só que depois que eu fiquei nessa fábrica que eu vi que, assim, não era uma coisa muito boa. Mas tinha contrato nessa fábrica? Tinha contrato. Você já de cara assinou o contrato? Sim, eu fiquei mais de 1 mês para assinar o meu contrato. Período da experiência. Sim. Nessa época eu ainda não tinha o documento do CEF, porque o CEF demora muito hoje, e então naquela época demorava muito mais. Hoje, para quem não sabe, o CEF tem os horários alargados. Hoje a gente trabalha acho que de 9 da manhã até as 8 da noite. Naquela época não, era de 10 da manhã até 4 da tarde. Era muito menos horário, então eles trabalhavam menos e acabavam agendando os pedidos para mais longe. Então, assim, eu fiquei muito tempo ali sem o documento mesmo do CEF, mas fiquei lá e vi que, assim, tinha muita coisa que era errada. Eu nunca recebi um salário mínimo enquanto estava lá. Por exemplo, aqui o salário mínimo quando eu cheguei em Portugal era de 580. Quem chegou aqui em 2017, 2018. O salário era de 580.
e às vezes meu salário não chegava nem a 500 euros. Então assim, às vezes eu ficava, né, na deriva. Sorte que a nossa casa nunca foi, o aluguel dela nunca foi muito caro, a gente também nunca foi de gastar tanto, e assim dava pra conseguir pagar tudo certinho. Também, assim, todo o aprendizado, eu fiquei muito tempo lá, mais pelo aprendizado, porque tudo que eu aprendi naquela fábrica me ajuda no outro emprego que eu tenho hoje. Também fiquei muito tempo lá por conta do documento, eu precisava do emprego. Para quem é estrangeiro e chega aqui precisando do emprego para ter o documento do CEF, sabe como é que é. Eu conheço gente hoje que já está aqui há mais de um ano, também ainda não conseguiu o documento do CEF, né, que é o cartão de residência. Lembrando que foi esse trabalho que te ajudou também, como uma advogada de lá e tudo. Sim, né? E tem algumas histórias sobre esse emprego também que eu vou contar aí mais pra frente. Então, assim, foi um emprego que, por um lado, me prejudicou em forma de pagamento e tudo mais, mas eu aprendi muita coisa. Eu aproveitava esse momento de quando tinha alguém mais velho que sabia mais, eu ia lá pra perto e acabava pegando uma informação. Então isso acabou me ajudando hoje no emprego que eu tenho. Tudo que tá fora da nossa realidade, a gente tem que encarar como um desafio e como aprendizado, né? Tudo que a gente passou aqui no início serviu de aprendizado. Serviu de aprendizado pra gente, e o que a gente faz contando as nossas histórias no vídeo pode servir de aprendizado pra você que tá aí do outro lado, que tá vendo, que tá pesquisando, que quer vir, não sabe como é, porque quando a gente tá aí, a gente tem planos e acha que chega aqui e vai ser tudo de um jeito, só que a realidade é muito diferente. Bem diferente. E uma dica para você que tá vindo aqui para Portugal para trabalhar em Portugal é estudar muito sobre as leis trabalhistas de Portugal. Porque tem muito patrão que gosta de passar a perna nos outros funcionários. E eles veem que assim, quando uma pessoa estrangeira tá chegando aqui no país para trabalhar, eles acham que é um alvo fácil. Então se informa muito para não ser passada a perna por patrões desse tipo. Em alguns momentos você tem que se sujeitar a isso porque você depende do emprego. Sim. E é muito complicado. Mas por mais que você tenha que sujeitar, né, tem que deixar claro que também você tem que se informar justamente para ser inteligente. Tem que ficar ligado, né, gente? E é tão difícil pra gente quando chega aqui quanto pra quem sai daqui e vai pra outro lugar também, né? Vida de estrangeiro não é fácil. Não é fácil em lugar nenhum. Tem muito português que relata. Meu pai mesmo é um português que relata, ele já contou pra gente, eu já sei sempre, ele já contou pro Rodrigo várias vezes. Quando ele chegou lá no Brasil também, as firmas que fizeram coisas erradas com ele, as firmas que contrataram ele dizendo que era uma coisa e chegou lá era outra. Sim. Então assim, isso existe mesmo. Isso não deveria ser normal, mas é normal, acontece. Estuda, fica ligado. Vai com jeitinho, conversa com seus patrões. Eu tive muita sorte. O meu outro emprego também foi legal, assim, tenho boas colegas, até hoje tenho boas colegas do trabalho, me rendeu boas colegas de trabalho na fábrica em que eu estive. Tenho um carinho enorme por elas. Então, assim, e aprendi coisas que eu nunca no Brasil imaginaria que eu fosse fazer e que eu fosse aprender a fazer aqui em Portugal. Então, assim, tudo é crescimento, tudo é válido, até quando a gente sofre, vale a pena. Hoje é o Dia do Trabalho, é o Dia Internacional do Trabalho, então parabéns para todos nós trabalhadores. Principalmente nesse período. Da nossa nação, principalmente essa galera aí que tá ralando em épocas de quarentena, quem tá sendo obrigada a sair de casa para trabalhar. Graças a Deus, por um lado é bom, a gente fica apreensivo. A gente fica apreensivo em casa, mas por um lado é muito maravilhoso que o Rodrigo tá indo trabalhar, porque tem muita gente aqui, inclusive, que foi mandado embora, que tá passando por necessidade, tá sendo feito campanhas, enfim. O Dia do Trabalho hoje é comemorado muito nessa época de quarentena, porque quem tem um trabalho agarra esse trabalho, porque é difícil e a gente não sabe como é que vai estar daqui pra frente, né? E é isso, a gente decidiu contar um pouquinho de como é que foi os nossos primeiros empregos, a nossa historinha aqui. E você, se você tem alguma história, exatamente, por favor, aqui embaixo conta. Se tem alguma história engraçada do emprego também, comenta aqui embaixo. Gente, eu tenho muitas histórias engraçadas pra contar pra vocês. Tem que ficar pro outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas vai ficar pro outro vídeo. Outro vídeo a gente conta aqui como é que é as nossas experiências divertidas aqui em Portugal. Tem muitas, gente. Mas fica pro próximo, tá? Se inscreva, clique no sininho, curta se você gostou desse vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!